Rogando sempre o amparo de Deus e de Jesus, vamos a mais uma leitura e reflexão sobre o Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Nós estamos no livro 4, Esperanças e Consolações, capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos, item 1, Felicidade e Infelicidade Relativas. Pergunta 920 de Allan Kardec. O homem pode gozar na terra uma felicidade completa? Não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na terra. Vejam que a sequência desse livro é maravilhosa. Nós estamos falando agora de Esperanças e Consolações, que é o 4º livro. E no 3º livro vimos as leis morais, o caminho que podemos seguir para chegar nesse ponto de abrandar os males e ser tão feliz quanto se pode ser na terra. Sabemos que a felicidade não é desse mundo, mas se observarmos e buscarmos em nós a reforma íntima, observando e tentando a prática das virtudes do Cristo, iremos chegar a esse ponto. 921. Concebe-se que o homem seja feliz na terra quando a humanidade estiver transformada, mas enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa? O homem é, na maioria das vezes, o artífice da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto o comporta a sua existência num plano grosseiro. Nota de Allan Kardec. O homem bem compenetrado do seu futuro não vê na existência corpórea mais do que uma rápida passagem. É como uma parada momentânea numa hospedaria precária. Ele se consola facilmente de alguns aborrecimentos passageiros numa viagem que deve conduzi-lo a uma situação tanto melhor quanto mais atenciosamente tenha feito seus preparativos para ela. Somos punidos nesta vida pelas infrações que cometemos às leis da existência corpórea, pelos próprios males decorrentes dessas infrações e pelos nossos próprios excessos. Se remontarmos pouco a pouco à origem do que chamamos infelicidades terrenas, veremos a estas, na sua maioria, como a consequência de um primeiro desvio do caminho certo. Em virtude desse desvio inicial, entramos num mau caminho e, de consequência em consequência, caímos afinal na desgraça. Então vejam bem, embora nós sejamos espíritos endividados, encarnando num planeta de provas e expiações, podemos tornar mais branda a nossa passagem, caso a nossa preparação e os nossos cuidados tenham sido ou estejam sendo feitos. Uma vez que, com certeza, como foi dito aqui, nos desviamos em algum momento, inicialmente, no nosso caminho, e aí, de consequência em consequência, estamos aqui passando por provas e expiações. 922. A felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um, faz a desgraça de outro. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens? Para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Vejam que interessante. Vale a pena repetir aqui. Kardec pergunta se há uma medida comum de felicidade para todos os homens. E a resposta: para a vida material, a posse do necessário. A posse do necessário, não do supérfluo. Para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. A consciência pura, a consciência tranquila,
a fé divina, a esperança, não é? Vamos lá, 923. Kardec pergunta: aquilo que seria supérfluo para um não se torna o necessário para outro e vice-versa, segundo a posição? De acordo com as vossas ideias materiais, os vossos preconceitos, a vossa ambição e todos os vossos caprichos ridículos, para os quais o futuro fará justiça quando tiverdes a compreensão da verdade. Sem dúvida, aquele que tivesse uma renda de 50.000 libras e a visse reduzida a 10.000, considerar-se-ia muito infeliz por não poder continuar fazendo boa figura, mantendo o que chama a sua classe, ter bons cavalos e lacaios, satisfazer a todas as paixões, etc. Julgaria faltar-lhe o necessário. Mas, francamente, pode considerá-lo digno de lástima quando ao seu lado há os que morrem de fome e de frio, sem um lugar em que repousar a cabeça? Um homem sensato, para ser feliz, olha para baixo e jamais para os que lhe estão acima, a não ser para elevar sua alma ao infinito. Nesse ponto, Kardec nos remete de volta ao livro 3º, capítulo 5, Lei de Conservação. No item 4, necessário e supérfluo, na pergunta 715. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? O sensato o conhece por intuição, e muitos o conhecem à custa de suas próprias experiências. Seguindo, 924. Existem males que não dependem da maioria de agir e que ferem o homem mais justo. Não há algum meio de se preservar deles? O atingido deve resignar-se e sofrer sem queixa, se deseja progredir. Entretanto, encontra sempre uma consolação na sua própria consciência, que lhe dá a esperança de um futuro melhor quando ele faz o necessário para obtê-lo. Veja que nessa resposta há um conselho muito importante, porque quando o mal nos atingir, como temos fé, esperança, devemos nos resignar e sofrer sem queixas, não é? Entendendo isso, um meio de progresso. Ainda mais conhecendo a doutrina espírita. Por isso, ele coloca aqui: encontra sempre uma consolação na sua própria consciência, que lhe dá a esperança de um futuro melhor quando ele faz o necessário para obtê-lo. Então, aqui está a regra de conduta. Estamos num mundo de provas e expiações e vamos ser atingidos por males, os quais devemos nos resignar, de preferência sem queixas, né? E haveremos de encontrar consolação na consciência, porque sabemos que tudo passa. Mas, para isso, devemos fazer o melhor do que sabemos ser o certo e afinar o nosso coração com o do Cristo Jesus. Pergunta 925 de Allan Kardec. Por que Deus beneficia com os bens da fortuna certos homens que não parecem merecê-los? Esse é um favor aos olhos daqueles que não enxergam além do presente. Mas sabei-o, a fortuna é uma prova geralmente mais perigosa que a miséria. Interessante que nós cristãos, muitas vezes, não tendo compreendido a dimensão, né, não tendo lucidez do que é ser um cristão, sofremos por não termos a fortuna, ainda desejamos a fortuna e julgamos aquele que a tem como muitas vezes não sendo merecedores. Vejam a resposta aqui. Esse é um favor aos olhos daqueles que não enxergam além do presente, mas sabei-o, a fortuna é uma prova geralmente mais perigosa que a miséria. Kardec, diante da resposta da espiritualidade amiga, até nos remete novamente ao livro 3º, no capítulo 9, Lei de Igualdade, exatamente no item 5, Provas da Riqueza e da Miséria,
onde ele faz algumas perguntas, entre elas: por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Para provar a cada um de maneira diferente. Aliás, vós o sabeis, essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos que muitas vezes sucumbem ao realizá-las. 815. Qual dessas duas provas é a mais perigosa para o homem, a da miséria ou a da riqueza? Tanto uma como a outra. A miséria provoca a murmuração contra a providência. A riqueza leva a todos os excessos. E a 816. Se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de mais meios para fazer o bem? É justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com a fortuna e julga não ter o bastante para si mesmo. E Kardec ainda faz uma nota no final desse item. A posição elevada no mundo e a autoridade sobre os semelhantes são provas tão grandes e arriscadas quanto a miséria, porque quanto mais o homem for rico e poderoso, mais obrigações tem a cumprir. Maiores são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz de seus bens e de seu poder. A riqueza e o poder despertam todas as paixões que nos prendem à matéria e nos distanciam da perfeição espiritual. Foi por isso que Jesus disse, abre aspas, em verdade vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Fecha aspas. Voltando ao nosso tema, pergunta 926. A civilização, criando novas necessidades, não é a fonte de novas aflições? Os males deste mundo estão na razão das necessidades artificiais que criais para vós mesmos. Aquele que sabe limitar os seus desejos e ver sem cobiça o que está fora das suas possibilidades, poupa-se a muitos aborrecimentos nesta vida. O mais rico é aquele que tem menos necessidades. Invejais os prazeres dos que vos parecem os felizes do mundo, mas sabeis, por acaso, o que lhes está reservado? Se não gozam senão para si mesmos, são egoístas e terão de sofrer o reverso. Lamentai-os antes de invejá-los. Deus às vezes permite que o mal prospere, mas essa felicidade não é para se invejar, porque a pagará com lágrimas amargas. Se o justo é infeliz, é porque passa por uma prova que lhe será levada em conta desde que a saiba suportar com coragem. Lembrai-vos das palavras de Jesus, abre aspas, bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados, fecha aspas. Vejam que a nossa condição é tão delicada nessa questão moral ainda, tão aquém de onde devemos chegar, que não conseguimos ainda, embora a gente tenha as informações sobre os evangelhos, as lições do Cristo, não conseguimos trazer para nós com um sentimento de transformação, com um sentimento, quando faz sentido para nós, nós mudamos. Mas muitos de nós precisamos prestar bem atenção nisso, que nos dizemos cristãos, estamos ainda muito preocupados com o culto do bezerro de ouro, Estamos ali sofrendo porque não temos aquilo que desejamos, invejando aqueles que têm, sem perceber a prova que esses irmãos estão passando e muitas vezes sucumbindo. Vamos lá, 927. O supérfluo não é, por certo, indispensável à felicidade, mas não se dá o mesmo com o necessário. Ora, a desgraça daqueles que estão privados do necessário não é real? O homem não é verdadeiramente desgraçado senão quando sente a falta daquilo que lhe é necessário para a vida e a saúde do corpo. Essa privação é talvez consequência de sua própria falta
e então ele só deve queixar-se de si mesmo. Se a falta fosse de outro, a responsabilidade caberia a quem a tivesse causado. Então, muitos de nós nas provas da miséria, como nós vimos algumas perguntas atrás, ainda assim, na falta das coisas, se resigna, não perde a fé, né? E passa pela prova com dignidade. Outros de nós, né, não temos essa mesma força e passamos murmurando. Aí eu risco de estar passando pela prova da miséria e sucumbir. E essas provas, principalmente a da miséria aqui, muitas vezes pode ser consequência, na maioria das vezes, da nossa própria falta de se colocar diante da vida, né, de uma maneira sábia, herança do mau uso que fizemos de riqueza numa outra oportunidade, então estamos ali espiando essa situação, ou até situação esta provocada por uma terceira pessoa, a qual nos colocasse nessa condição e que vai ter também a sua responsabilidade a depender daquilo que vier daí dessa atitude. Então, estamos todos ligados pelas leis de causa e efeito mediante ali o nosso livre-arbítrio. Vamos lá, 928. Pela natureza especial das aptidões naturais, Deus indica, evidentemente, a nossa vocação neste mundo. Muitos males não provêm do fato de não seguirmos esta vocação? Isto é verdade, e muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, fazem os filhos se desviarem do caminho traçado pela natureza, comprometendo-lhes com isso a felicidade, mas serão responsabilizados por isso. 928a. Então considerais justo que o filho de um homem da alta sociedade fabricasse tamancos, por exemplo, se fosse essa a sua aptidão? Não se precisa cair no absurdo nem no exagero. A civilização tem as suas necessidades. Porque o filho de um homem da alta sociedade, como dizes, teria de fazer tamancos, se pode fazer outras coisas? Ele poderá sempre se tornar útil na medida de suas faculdades, mas se não as aplicar em sentido contrário. Assim, por exemplo, em vez de um mau advogado, poderia ser talvez um bom mecânico, etc. Nota de Allan Kardec: o deslocamento de sua esfera intelectual própria é seguramente uma das causas mais frequentes de decepção. A inaptidão para a carreira abraçada é uma fonte inesgotável de reveses. Depois, o amor próprio vem juntar-se a isso, impedindo o homem de recorrer a uma profissão mais humilde e lhe mostra o suicídio como o supremo remédio para escapar ao que ele julga uma humilhação. Se uma educação moral o tivesse preparado acima de todos os preconceitos do orgulho, jamais ele seria apanhado desprevenido. Vejam que tema interessante. Percebamos em nós a nossa vocação. Respeitemos no outro a vocação que desperta na posição de pais, de instrutores. Vejam, mais uma vez, o alerta contra o orgulho, a vaidade, o egoísmo, em que muitas histórias de vidas de pessoas que foram desviadas das suas vocações e trouxeram ali para o resultado um sentimento de tanta tristeza e inconformação que poderia muitos ali serem levados, como relata Kardec aqui, ao suicídio por conta dessa falta de preparação moral que ainda temos nas nossas relações, não respeitando as vocações, o livre-arbítrio, não auxiliando o próximo com amor e sim medindo as relações através ainda dessas mazelas morais como vaidade, orgulho e egoísmo. 929. Há pessoas que, privadas de todos os recursos, mesmo quando reine a abundância em seu redor,
Não vem outra perspectiva de solução para o seu caso a não ser a morte. Que devem fazer? Deixar-se morrer de fome? O homem jamais deve ter a ideia de se deixar morrer de fome, pois sempre encontraria meios de se alimentar se o orgulho não se lhe interpusesse entre a necessidade e o trabalho. Frequentemente dizemos que não há profissões humilhantes e que não é o ofício que desonra, mas dizemos para os outros e não para nós. Então, mais uma vez aí essa questão do orgulho nos pegando e destruindo vidas. 930. É evidente que, sem os preconceitos sociais pelos quais se deixa dominar, o homem sempre encontraria um trabalho qualquer que o pudesse ajudar a viver, mesmo deslocado de sua posição. Mas entre as pessoas que não têm preconceitos ou que os põem de lado, não há as que estão impossibilitadas de prover às suas necessidades em consequência de moléstias ou outras causas independentes de sua vontade? Numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Nota de Allan Kardec. Com uma organização social previdente e sábia, o homem não pode sofrer necessidades a não ser por sua culpa. Mas as próprias culpas do homem são frequentemente o resultado do meio em que ele vive. Quando o homem praticar a lei de Deus, disporá de uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade, e com isso ele mesmo será melhor. Vejam que com a evolução das leis dentro da sociedade, é esse o caminho que nós vamos percorrer, nem que seja de passos bem curtinhos. 931. Por que as classes sociais sofredoras são mais numerosas que as felizes? Nenhuma é perfeitamente feliz, pois aquilo que se considera a felicidade muitas vezes oculta pungentes aflições. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que as classes a que chamas sofredoras são muito mais numerosas porque a terra é um lugar de expiação. Quando o homem a tiver transformado em morada do bem e dos bons espíritos, não mais será infeliz neste mundo, que será para ele o paraíso terrestre. 932. Por que neste mundo os maus exercem geralmente maior influência sobre os bons? Pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Estes, quando quiserem, assumirão a preponderância. Essa é uma outra reflexão a qual devemos ter, bem profunda. 933. Se é o homem em geral o artífice dos seus sofrimentos materiais, sê-lo-á também dos sofrimentos morais? Mais ainda, pois os sofrimentos materiais são às vezes independentes da vontade, enquanto o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, enfim, constituem torturas da alma. Inveja e ciúme. Felizes os que não conhecem esses dois vermes vorazes. Com a inveja e o ciúme não há calma, não há repouso possível. Para aquele que sofre desses males, os objetos da sua cobiça, do seu ódio e do seu despeito se erguem diante dele como fantasmas que não o deixam em paz e o perseguem até no sono. O invejoso e o ciumento vivem num estado de febre contínua. É essa uma situação desejável? Não compreendeis que com essas paixões o homem cria para si mesmo suplícios voluntários e que a terra se transforma para ele num verdadeiro inferno? Vejam, companheiros, precisamos refletir, rever os nossos valores. E aí, para encerrar, vem a nota de Allan Kardec, muito bem posta. Vamos ver. Muitas expressões figuram simbolicamente os efeitos de algumas paixões. Disse: está inchado de orgulho, morrer de inveja, secar de ciúme ou de despeito, perder o apetite por ciúmes, etc. Esse quadro nos dá bem a verdade. Às vezes o ciúme nem tem objeto determinado. Há pessoas que se mostram naturalmente ciumentas de todos os que se elevam, de todos os que saem da vulgaridade, mesmo quando não tenham, no caso, nenhum interesse direto, mas unicamente por não poderem atingir o mesmo plano.
Tudo aquilo que parece acima do horizonte comum as ofusca e, se formassem a maioria da sociedade, tudo desejariam rebaixar ao seu próprio nível. Temos, nesse caso, o ciúme aliado à mediocridade. O homem é infeliz, geralmente, pela importância que liga às coisas deste mundo. A vaidade, a ambição e a cupidez fracassadas o fazem infelizes. Se ele se elevar acima do círculo estreito da vida material, se elevar o seu pensamento ao infinito, que é o seu destino, as vicissitudes da humanidade lhe parecerão mesquinhos e pueris, como as mágoas da criança que se aflige pela perda de um brinquedo que representava a sua felicidade suprema. Aquele que só encontra felicidade na satisfação do orgulho e dos apetites grosseiros é infeliz quando não os pode satisfazer, enquanto o que não se interessa pelo supérfluo se sente feliz com aquilo que, para os outros, constituiria infortúnio. Referimos-nos aos homens civilizados porque o selvagem, tendo necessidades mais limitadas, não tem os mesmos motivos de cobiça e de angústias. Sua maneira de ver as coisas é muito diferente. No estado de civilização, o homem pondera a sua infelicidade, a analisa e por isso é mais afetado por ela, mas pode também ponderar e analisar os seus meios de consolação. Esta consolação ele a encontra no sentimento cristão que lhe dá a esperança de um futuro melhor e no Espiritismo que lhe dá a certeza do futuro. Por hoje ficamos por aqui. Um grande abraço e até o próximo encontro.